A você, Rome Xavier, bom dia ao Kleber Ferreira, bom dia ao Nivaldo Carvalho, Moisés Vinícius, Ana Lívia Dias, bom dia para todo mundo sintonizado aqui nos 90.7 FM da Band News, todo mundo ligadinho no nosso canal do YouTube. A gente chega com o noticiário do Dragão, que finaliza hoje a preparação para a partida de amanhã contra o Criciúma no estádio Antônio Ascioli pelo Campeonato Brasileiro de 2024. Dragão, que hoje é o 13º colocado com 8 pontos, vai enfrentar um Criciúma que está na 18ª colocação com 6 pontos, tem 2 jogos a menos que o Dragão e não vence há 4 partidas. Então, mais um daqueles confrontos que a gente pode considerar um confronto direto. O Atlético que busca a primeira vitória jogando no estádio Antônio Ascioli. E para isso, o treinador Jair Ventura terá alguns retornos, né? Os dois que não puderam entrar em campo no último jogo contra o Fluminense, o meia Danielzinho e o goleiro reserva o Pedro Rangel, estarão à disposição do treinador Jair Ventura para essa partida. Outro retorno na equipe titular é o lateral esquerdo Guilherme Romão. Ele cumpriu suspensão na última partida e volta a ficar à disposição do treinador Jair Ventura para esse jogo de quarta-feira contra o Criciúma no Ascioli. Por outro lado, Holmes, o treinador Jair Ventura vai ter algumas perdas, algumas baixas para esse jogo. A primeira dela é na zaga, o zagueiro Adriano Martins tomou o 3º cartão amarelo no último jogo, vai cumprir suspensão na partida contra o time de Santa Catarina, não enfrenta o Criciúma. E outra dúvida na zaga é o zagueiro Alex Vinícius. Ele não entrou em campo no último jogo por um problema no tornozelo, por uma entrada que ele sofreu na partida contra o Corinthians. Ele ainda segue sentindo dores na atividade de ontem. Ele não treinou, não participou dos trabalhos. A gente vai acompanhar hoje, no último dia, mas a tendência é que ele não comece a partida como titular, né? As opções que o treinador Jair Ventura tem, caso ele não comece, é o zagueiro Luiz Felipe, que não vem sendo relacionado nas últimas partidas, não vem nem ficando no banco de reservas. Além dele, tem o Marcão, que veio do Goiânia, e o zagueiro Luiz Gustavo, que veio do ABC. O zagueiro de 20 anos de idade é uma opção para a zaga atleticana para essa partida de amanhã. Uma certeza é a titularidade do zagueiro Pedro Henrique, que jogou contra o Fluminense, foi muito elogiado e deve ser titular nessa próxima partida. E ele é o nosso convidado de agora, falou sobre a partida do contra o Fluminense, o que esperar desse jogo contra o Criciúma no Antônio Ascioli. Então, da oportunidade a gente nunca sabe. O foco nosso como atleta ou como um ser humano do dia a dia, de outras profissões, a gente tem que estar bastante preparado para isso, porque quando menos espera, acontece. No caso, aconteceu, o Alex infelizmente teve uma torção no jogo do Corinthians, mas está recuperando bem, está certinho. E o jogo em si foi muito bom, a necessidade muito grande a gente conseguir essa vitória, porque até mesmo ontem eu fui conferir a classificação. Se nós não ganhássemos esse jogo, a gente estava em penúltimo colocação. E foi um jogo fantástico, a entrega nossa foi muito boa, não só do Fluminense, já aconteceu contra o Cruzeiro em casa, contra o Curitiba, o próprio Juventude fora. E agora, com a atuação também boa contra o Fluminense, a gente conseguiu concretizar em vitória. É a questão da motivação, a gente acredita no trabalho que vem fazendo ao longo do ano, desde janeiro, com o professor Jair, já continuando o trabalho que ele fez no ano passado, com acesso. A gente que, no meu caso, chegou agora, a gente observou bem o plano de jogo dele, as ideias dele, e a gente sabia que estava convicto, porque a gente estava jogando bem, e quando você joga bem, é mais perto da vitória do que quando você não joga bem. Então a gente sempre acredita, a gente sabe da dificuldade do campeonato. Agora, quarta-feira, temos outro confronto direto contra um concorrente direto ali. E a gente sabe que é muito difícil o campeonato, mas a gente está bastante preparado. Tá aí a fala do zagueiro atleticano, que foi titular na última partida, deve ser titular nesse jogo contra o Criciúma, Holmes. E logo após a sua mensagem, eu vou trazer os valores dos ingressos que já começaram a ser vendidos para a partida contra o Criciúma. Bom, então, tá certinho, o grande Henrique Quaraz. Antes do Henrique voltar, Kleber, esse Pedro Henrique jogou demais com o Fluminense. Ah, sim, fortão, forte, imponente, né? Bem. Ele até tinha jogado, acho que contra o Botafogo, ele não foi bem não, mas contra o Fluminense ele arrebentou o bico da botija. Ele foi muito bem nesse jogo e agora o Adriano Martins não joga, né? É preciso que o Pedro Henrique... Mas e o Alex não tá bom ainda não? Tá nada, né? Não, ainda não está, o Henrique pode falar sobre isso, mas pode ficar, né? Pode ficar.
O Alex... Improvisar? Quem que pode improvisar? Não, É o Lucas Calma. Não, tem zagueiro. Tem, né? Tem o que veio do ABC, né? Fugiu o nome dele aqui agora. Renault Cardian 2025, motor turbo, flex câmbio automático EDC, cockpit tecnológico, preço incrível, taxa zero e bônus de R$10.000 na valorização do seu usado na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Não consegue ficar livre das terríveis baratas? Pare de sofrer e chame logo quem resolve. Basta Rosa Serviços, Guerra Total, as pragas urbanas. Ligue 3091 5050. A grande jogada, oferecimento Toledo Esportes, eleve seu jogo 36387387. Like Móveis, o like das feras do esporte é da Like Móveis. GP Car Auto Center, troca de pneus é lá. Belcar Caminhões, a solução para o seu negócio passa por aqui. Fala aí, Henrique Alcaraz. É isso, Holmes, vocês estavam falando sobre as opções que o treinador Jair Ventura tem para a zaga para esse jogo contra o Criciúma. Uma delas é colocar o Lucas Cal ali para fazer a posição. Em alguns treinamentos ele já fez a posição ali de zagueiro, mas ele tem jogadores da posição, como o próprio Luiz Felipe, o Marcão e o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, recém-chegado, tem 20 anos de idade, e são as opções que o Jair Ventura tem para o lugar do Adriano Martins. O Pedro Henrique vai ficar no lugar do Alex Vinícius, caso ele não jogue. Ontem ele não treinou, não participou da atividade. Hoje a gente vai acompanhar para ver, porque até então nenhuma lesão foi detectada. Ele estava com dores somente, ele foi poupado por conta das dores, mas como ele não treinou ontem, pode ser que ele seja o desfalque mesmo para a partida contra o Criciúma. Falando sobre os ingressos, hoje começam as vendas presenciais nas bilheterias do estádio Antônio Ascioli. Ontem elas já se iniciaram de forma online pelo site ingressosa.com. R$50 a inteira, R$25 a meia. Torcedor com a camisa do Atlético paga meia. Sócio torcedor premium tem direito de levar um convidado para o jogo contra o Criciúma no Antônio Ascioli, Holmes. E só para finalizar o meu noticiário, o presidente Adson Batista participou ontem de uma reunião na CBF. Conversei com ele logo depois, ele falou que foi uma reunião muito produtiva, como sempre, palavras dele. Em relação às questões do futebol brasileiro, ele levou a questão de tudo o que aconteceu no jogo contra o Fluminense, está aguardando esse retorno. O STJD vai oferecer denúncia ao Felipe Melo por conta de tudo, da agressão ao assessor Álvaro de Castro, e ele pode pegar até 12 jogos de suspensão. Dragão volta a treinar hoje, já visando a partida de amanhã contra o Criciúma no estádio Antônio Ascioli às 7 horas da noite. Holmes, as informações do Dragão são em nome de Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil, orgulho Goiana. Tá bom, então, valeu, Alcaraz. A Goiarte está entre